Quero te perguntar sobre a Bad Boy Records. Você conhece uma empresa chamada Bad Boy Records? Sim, senhor, eu conheço. E Quinn, pelo que você sabe, estava comandando a Bad Boy Records em meados dos anos 90? Fee, Diddy, Sean Combs, Puffy. Eu não sei qual nome ele está usando hoje em dia. Acertou, então vamos ficar com o Sr. Combs por enquanto. Então, o Sr. Combs já estava comandando a Bad Boy Records e quem você diria que era o artista mais famoso dele naquela época? Christopher Wallace ou Biggie Smalls? Certo. E havia tensão entre a Death Row Records e a Bad Boy, o selo Bad Boy Entertainment. Em que período? Bem, só você diga, em algum momento houve tensão entre a Bad Boy Records e a Death Row Records? Inicialmente, quando eu estava por perto, em 94, não havia. No entanto, algumas coisas aconteceram em 95 que começaram a gerar tensão entre a Death Row e a Bad Boy. Há um discurso famoso que o Sr. Knight faz no Source Awards em Nova York em 1995. Isso contribuiu para essa tensão? Sim, senhor. Isso foi em agosto de 95. Mas sim, senhor, foi quando ele tornou isso público. Então há outro incidente em que um dos associados de Sug foi morto em Atlanta. Está certo? Isso foi em setembro, dia 25 de setembro, acredito eu. Sim, senhor. Então, www. É justo dizer que, pela sua percepção, como segurança da Death Row Records era essa. Alguém associado ao Bad Boy Entertainment pode ter tido algo a ver com o assassinato de um dos amigos do Sug em Atlanta. Essa sempre foi a história que nos contaram, sim, senhor. E então é justo dizer que em 1995, pelo menos no final de 1995, havia tensão, uma tensão significativa entre Bad Boy e Death Row. Sim. É a ponto de até mesmo envolver violência com relação ao amigo de Suge Knight ter sido morto. Ah, sim, correto. Essa foi a primeira vez que algo chegou a esse ponto. Sim, senhor. Como segurança da Death Row, como você lidou com isso? Bem, nós sempre estávamos em clima de tensão quando se tratava da Death Row, quer dizer, Bad Boys, ou indo para a Costa Leste. O que Sug e eu fazíamos continuamente porque tinha muitos negócios lá. O distribuidor dele, o principal distribuidor, ficava lá. O grosso do mercado, como as revistas e tal, era lá. Então, eu posso dizer honestamente que ele e talvez alguns dos parceiros dele íamos lá pelo menos uma vez por semana, quer dizer, uma vez por mês, desculpa, durante aquele período. Quando o Sr. Chaco voltou para casa, a gente diminuiu um pouco, mas ainda íamos lá, só que não íamos com tanta frequência. É quando você diz que o Sr. Shakur voltou para casa, em algum momento a Death Row assinou contrato com o Sr. Shakur pro selo deles? Ah, e dopa sobre como isso aconteceu. Estou perguntando como isso aconteceu. Como? Só estou perguntando. Aconteceu? Sim, senhor. Acredito que ele voltou para casa em 12 de outubro de 1995. Agora, como segurança do Death Row, o senhor sabia que o Sr. Shakur estava, na verdade, em liberdade por fiança para recorrer após sair da prisão em Nova York? Sim, senhor. E ou eu acredito que a acusação tem algo a ver com má conduta sexual. Tá certo? Sim. Se você não sabe, você não sabe. Quer dizer, algo assim, eu não chamaria assim. Mas é, ok? Seja lá o que for, havia algum tipo de problema. O Sr. Shakur está preso em Nova York e então a gravadora Death Row pagou uma fiança para o Sr. Shakur recorrer em liberdade. Eles foram para outra empresa, mas sim, senhor. Ok. E então o Sr. Shakur vai para onde fica a Death Row? Ou ele fica na área de Nova York? Ou para onde ele vai? Não, eu me lembro, na verdade. Eu peguei no aeroporto, eu e um dos meus seguranças chamado Kevin Hackett, e nós o levamos. E imediatamente fomos ao restaurante Montes e comemos. Depois fomos no estúdio de gravação, naquela noite. E a partir daquele momento, conseguimos um quarto de hotel para ele, levamos ele para o Peninsula Hotel, onde ele ficou por, acredito que por 1 ou 2 meses. Depois ele conseguiu um lugar na Wilshire e mais tarde uma casa em Calabasas. Como chefe da Right Way Security, que foi contratada pela Death Row Records, você era responsável pela segurança de Tupac Shakur?
Sim, Como você lidava com a segurança de Tupac Shakur? bem, eu tinha dois caras que eram os principais, sempre designados para ele. Um deles era um cara chamado Kevin Hackett, que estava com ele muitas vezes no começo. Ah, mais tarde, perto do final, um senhor chamado Frank Alexander também foi quem trabalhou com ele. Então, eu sempre tinha outros caras, como Al Giddings, que era um deles, para substituí-los quando aqueles caras não estavam disponíveis. Mas geralmente sempre tinha um segurança com ele. Depois que essa música em particular foi lançada por volta de maio ou junho, aumentamos para 2 seguranças. Agora você mencionou que uma música em particular foi lançada e isso mudou a forma como você lidava com Tupac Shakur, a segurança do Tupac Shakur. De que música você está falando? Era uma música chamada Hit 'Em Up. E é justo dizer que nessa música Tupac está expressando de forma agressiva sua antipatia pelos membros da Bad Boy Entertainment, assim como por outros artistas. É justo dizer isso. E, como resultado disso, você decidiu mudar a segurança do Tupac ou aumentá-la? Bem, eu participei da discussão e, no final, tive que aprovar. Mas tenho certeza de que o Sr. Knight e possivelmente o Sr. Shakuri, talvez o agente de segurança que estava principalmente com ele, todos concordariam que ele provavelmente precisava de mais um cara com ele. Um, Você sabia, nessa época, que uma gangue de Compton estava sendo usada pela Bad Boy Entertainment quando eles vinham para a costa oeste? Nós tínhamos ouvido esses rumores e estávamos familiarizados com isso. E que gangue era essa? Crips do Southside Compton. Agora, Crips do Southside. Essa era a mesma gangue a qual você nos disse anteriormente que o Sr. Davis pertencia. Tá correto? Sim, senhor. E quando digo Sr. Davis, estou me referindo a Cafid. Knight, que acredito, sim. Sim. E então houve algum momento em que a Death Row, você e qualquer outra segurança não oficial da Death Row tiveram algum confronto com a Bad Boy e o Southside Compton Crips? Isso aconteceu no Soul Train Music Awards. Eu frequentemente afirmei que o Sr. Davis estava com ele e acho que até cheguei a dizer que ele era um dos que estavam perto do cara com a arma. Nunca disse que ele era o cara com a arma, mas tem circulado por aí, sabe, nas redes sociais, onde um sujeito apareceu e admitiu que ele é quem realmente estava com a arma naquele incidente específico, chamado de Seth Gutter. Então, você se lembra bem? Vou te perguntar qual é a sua lembrança independente. Conte pra gente sobre esse incidente. Nós estávamos no Soul Train, como é o Soul Train Soul Music Train Awards. sim. E aproximadamente de que período estamos falando? Abril, maior de 95. De 95. Desculpe, 90. Certo. Não, é menos isso de... Desculpe. E você tinha mencionado antes a música Hit 'Em Up. Isso foi antes ou depois da música Hit 'Em Up? Ah, Se você isso tem foi antes de você ter um... Ok, isso foi antes de Hit 'Em Up? Sim, senhor. Ok, conte pra gente o que aconteceu no Soul Train Music Awards. Nós chegamos originalmente, tínhamos uma comitiva de cerca de 50 pessoas com a gente. Mas eles só permitiram que 2 dos nossos carros entrassem no estacionamento dos fundos, porque era lá que estavam todas as estruturas, os trailers e coisas assim. Então, nós entramos pelos fundos, Sr. Knight, o Sr. Shakur e alguns dos outlaws estavam dentro de um Hummer, e eu e o Frank, que era o segurança do Tupac naquela noite, o segurança do Sr. Shakur naquela noite, nós entramos logo atrás deles. Quando estávamos saindo do veículo ou nos preparando para estacionar, o Shakur viu Christopher Wallace, Puffy e um grupo de pessoas, alguns caras que eu reconheci do Southside. Naquele sequito? Quando eles estavam assim, o Sr. Shakur imediatamente ficou furioso e começou a gritar e houve um confronto entre o Sr. Biggie Smalls e Shakur. Aconteceu a ponto de um dos caras dele sacar uma arma. E foi aí que eu puxei minha arma em direção a ele e implorei quando ele suplicou, quando ele pediu para não levantar a arma.
Havia alguns seguranças da Nação do Islã lá. Eles entraram no meio, separaram a gente. Os caras fugiram e correram em direção à rua no estacionamento. Desculpe, quem correu em direção à rua? O homem com a arma e algumas das pessoas que estavam com ele fugiram e correram. Agora, você disse que o Southside estava fornecendo esse tipo de apoio. Eles estavam com ele na comitiva, sim, senhor. Você se lembra se Dwayne Davis era uma dessas pessoas? Acredito que sim. Eu sei que ele estava com eles, mas como eu disse, não acredito que ele era o que estava com a arma.